O que acontece espiritualmente quando você decide soltar alguém? Soltar alguém que amamos pode ser um dos processos mais dolorosos que podemos experimentar. Nos apegamos a pessoas, relacionamentos e memórias porque acreditamos que sem eles, algo em nós ficará incompleto. Mas, o que realmente acontece quando decidimos soltar? É apenas um processo emocional ou há algo mais profundo, algo espiritual que ocorre em nosso interior? Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, nos ensinou que cada perda é também uma transformação, uma oportunidade para integrar partes do nosso ser que antes não havíamos reconhecido. Jung dizia: não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua própria alma. E soltar alguém não é apenas deixar ir fisicamente. É enfrentar a realidade de quem somos sem essa pessoa. É atravessar o luto da nossa própria identidade e nos reconstruirmos no processo. Se você já sentiu que não consegue soltar, que há uma parte de você que se agarra sem controle, então este vídeo é para você. Hoje exploraremos o que acontece no mais profundo da sua psique quando você decide soltar alguém. Soltar alguém não é apenas um ato emocional. É um ato de transformação interna. Quando nos apegamos a uma pessoa, fazemo-lo porque acreditamos que sua presença nos dá algo que nós mesmos não podemos nos dar. Mas Jung nos ensinou que o verdadeiro crescimento só ocorre quando enfrentamos nossa sombra, quando deixamos de projetar nos outros o que nos falta e aprendemos a nos sustentar desde dentro. Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que, quando não soltamos alguém, o que realmente estamos fazendo é resistir a ver o que essa pessoa representa em nossa psique. Alguma vez você já se perguntou por que certas relações doem tanto ao terminar? Por que algumas perdas nos despedaçam, enquanto outras aceitamos com mais facilidade? A resposta está no que essa pessoa simboliza para nosso inconsciente. Não estamos soltando apenas uma pessoa. Estamos soltando uma parte de nós que havíamos depositado nessa pessoa. E aqui é onde entra o processo espiritual do desapego. Jung nos dizia que, quando nos apaixonamos, não o fazemos pela pessoa real, mas pela imagem que projetamos nela. Essa imagem vem do mais profundo da nossa psique, das nossas necessidades emocionais não resolvidas. Se buscamos validação, nos apaixonamos por quem nos dá isso. Se buscamos segurança, nos apegamos a quem nos faz sentir protegidos. Se buscamos cura, procuramos quem represente o que nos feriu no passado. Então, quando chega o momento de soltar, o que realmente estamos enfrentando não é a perda da pessoa, mas a perda da identidade que havíamos construído ao lado dela. Aqui vai um exercício introspectivo. Feche os olhos e pense em alguém que você ainda não consegue soltar. Pergunte-se: o que essa pessoa representa na minha vida? Que parte de mim se sente vazia sem ela? Se você descobrir que essa pessoa representa algo que você acredita que não pode se dar a si mesmo, então aí está a verdadeira raiz do apego. Jung dizia: aquilo que você mais precisa está no lugar onde menos quer olhar. Se você não consegue soltar alguém, é porque essa pessoa está te obrigando a olhar uma parte de você que você não quis enfrentar. Talvez a insegurança, talvez o medo de estar sozinho, talvez o vazio de não se sentir suficiente. Mas aqui vai algo que você precisa entender. Soltar não é perder, é recuperar. Quando você decide soltar alguém, você se recupera a si mesmo. Recupera a energia que investiu em sustentar algo que já não te pertencia. Recupera a identidade que deixou para trás para se encaixar nessa relação. Recupera o poder de definir sua vida sem depender da presença de outro. O processo espiritual de soltar tem várias etapas. Primeiro, a negação. Não queremos aceitar que a relação mudou, que essa pessoa já não pode estar na nossa vida da mesma maneira. Depois, a resistência. Nos apegamos, buscamos explicações,
Queremos voltar ao que era antes, mas, em seguida, vem a aceitação. E aqui acontece algo incrível. Quando realmente a aceitamos, percebemos que a ausência dessa pessoa não é o fim, mas o início de uma nova versão de nós mesmos. Jung dizia: não há despertar da consciência sem dor. Quando você solta, sente dor, sim, mas também sente liberdade. Porque o apego é uma corrente invisível que nos mantém presos a uma história que já não nos pertence. E quando você decide soltar, percebe que a história não termina aí. Você está apenas começando a escrever uma nova, uma na qual já não precisa que ninguém preencha os vazios que só você pode preencher. Exercício introspectivo. Escreva uma carta para a pessoa que você precisa soltar. Diga o que sente, o que aprendeu e o que decide liberar. Queime a carta ou rasgue-a em pedaços como símbolo de deixar ir. Isso não é um ritual vazio, é um ato de consciência. É a representação física do que sua alma precisa fazer no interior. Quando você decide soltar, algo espiritual acontece em você. Não é apenas que você deixa de sofrer por essa pessoa, é que você se transforma. Descobre que não precisa buscar amor desesperadamente. Descobre que o que realmente queria dessa pessoa já está dentro de você. E então, pela primeira vez, você se sente completo sem a necessidade de se agarrar a ninguém. Se este vídeo ressoou com você, quero que deixe nos comentários a frase: hoje escolho soltar para me recuperar a mim mesmo. Porque quando você realmente entende isso, nunca mais volta a ser o mesmo. Na próxima parte, aprofundaremos ainda mais como esse processo de soltar afeta nossas emoções, nossa energia e nossa evolução pessoal, com contribuições de Jung e outros grandes pensadores. Porque quando você aprende a soltar com consciência, descobre que nunca perdeu nada. Você estava apenas aprendendo a se encontrar a si mesmo. Quando decidimos soltar alguém, não estamos simplesmente deixando ir uma relação ou uma conexão emocional. Estamos desencadeando um processo que atravessa todas as camadas da nossa psique. Carl Jung nos ensinou que nossa mente não é um espaço uniforme, mas é composta por 3 níveis fundamentais: a consciência, onde habita nosso senso de identidade e o que acreditamos saber sobre nós mesmos; o inconsciente pessoal, que contém nossas memórias, emoções reprimidas e todos os aspectos que evitamos enfrentar; o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda onde residem os arquétipos, as estruturas universais que dão forma às nossas experiências humanas. Quando tentamos soltar alguém, cada uma dessas camadas é afetada de maneira diferente. No nível da consciência, sentimos a perda como um vazio, uma ausência que nos golpeia com força. É a parte mais evidente do processo, onde aparecem a tristeza, a nostalgia e a incerteza. Mas, no inconsciente pessoal, acontece algo muito mais profundo. A ruptura toca nossos complexos, essas estruturas emocionais que moldaram nossa personalidade. Um complexo, segundo Jung, não é algo necessariamente negativo. É uma parte fundamental da nossa mente, um sistema de emoções e memórias organizadas em torno de uma experiência específica. Quando nos vinculamos a alguém, nossos complexos entram em jogo. Por isso, quando perdemos uma pessoa, não enfrentamos apenas sua ausência, mas os complexos que essa relação ativou em nós. Se essa pessoa despertou em nós a sensação de não sermos suficientes, sua ausência nos faz sentir inseguros. Se essa pessoa nos proporcionou validação, sua partida nos confronta com nosso próprio vazio emocional. Se essa relação nos fez sentir protegidos, o fim da relação nos mergulha no medo. Jung dizia: um complexo só se torna doentio quando se pensa que não se tem. Ou seja, não é a perda que nos dói, mas nossa resistência em aceitar o que essa perda revela sobre nós mesmos. Soltar alguém significa enfrentar os aspectos ocultos da nossa psique. Significa ver de frente os padrões que nos levaram a essa relação em primeiro lugar. E aqui é onde entra a dimensão mais profunda do processo,
o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é onde residem os arquétipos, esses padrões universais que influenciam nossa vida sem que percebamos. Cada vez que nos apaixonamos, não estamos apenas nos relacionando com uma pessoa, mas com uma imagem arquetípica que projetamos nela. Por exemplo, se em nossa mente inconsciente a parceira representa segurança e estabilidade, associamos essa pessoa ao arquétipo do protetor. Se vemos em nossa parceira uma fonte de inspiração, podemos estar nos relacionando com o arquétipo da musa. Se idealizamos alguém e lhe damos um poder absoluto sobre nosso bem-estar, podemos estar projetando o arquétipo do Salvador. Mas o que Jung descobriu é que esses arquétipos não apenas moldam nossas relações, mas também nosso sofrimento quando essas relações terminam. Quando alguém vai embora, o que realmente desmorona é a imagem arquetípica que havíamos construído em torno dessa pessoa. Não estamos soltando um indivíduo real. Estamos soltando o papel que lhe havíamos atribuído em nossa psique. Aqui é onde o processo de soltar se torna uma crise espiritual, porque não perdemos apenas alguém. Perdemos uma parte da nossa identidade que estava ligada a essa relação. O eu, segundo Jung, é apenas um complexo a mais dentro da nossa psique. Não é o centro absoluto da nossa existência, mas uma construção frágil que é moldada pelas experiências da vida. Quando uma relação se rompe, o eu perde um ponto de referência. E isso nos obriga a fazer algo que a maioria das pessoas evita: reconstruir nossa identidade sem depender de ninguém mais. Jung dizia: o privilégio da sua vida é tornar-se quem você realmente é. Mas nos tornarmos nossa verdadeira versão não é um caminho fácil. Implica nos desfazermos das ilusões que construímos sobre nós mesmos. Implica soltar as narrativas que repetimos durante anos. Implica deixar de depender de arquétipos externos e começar a integrar nossos próprios opostos internos. Aqui entra outro conceito fundamental de Jung: a individuação. A individuação é o processo no qual deixamos de projetar nos outros o que não queremos ver em nós mesmos. Quando soltar alguém parece impossível, é porque essa pessoa carrega consigo uma parte da nossa psique que ainda não integramos. Se você não consegue soltar quem te dava segurança, é porque ainda não integrou sua própria capacidade de ser seu refúgio. Se você não consegue soltar quem te proporcionava amor, é porque ainda não aprendeu a se amar por si mesmo. Se você não consegue soltar quem te validava, é porque ainda não reconheceu seu próprio valor sem depender dos outros. O verdadeiro ato de soltar não é esquecer, é reintegrar. É trazer de volta à sua consciência aquilo que você acreditava que só o outro podia te dar. E aqui ocorre a verdadeira transformação. Quando você decide soltar com consciência, algo muda dentro de você. Você não busca mais fora o que pode encontrar dentro. Não se agarra mais a relações que só existem para preencher vazios. Não projeta mais nos outros os aspectos de si mesmo que evitou enfrentar. Nesse momento, a dor deixa de ser sofrimento e se torna sabedoria. E é nesse momento que, pela primeira vez, você se sente realmente livre. Jung dizia: não se alcança a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. Soltar alguém é esse momento em que nos encontramos com nossa própria sombra. O momento em que deixamos de fugir de nós mesmos. O momento em que, em vez de buscar refúgio no outro, nos tornamos nosso próprio lar. Se esta mensagem ressoou com você, quero que deixe nos comentários a frase: soltar não é perder, é recuperar meu poder. Porque quando você realmente entende isso, o amor, a perda e a vida deixam de ser uma luta. Tornam-se um caminho de autodescoberta. E nesse caminho, o mais importante não é quem você solta, mas quem você encontra no processo. Você mesmo. Nos vemos na próxima parte, onde exploraremos como esse processo ganha vida através de uma história impactante. Porque algumas verdades não se entendem apenas com a mente,
elas se sentem com a alma. Frase bonita. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, explicou que nossa relação com os outros é apenas um reflexo da relação que temos conosco mesmos. Se você já sentiu que dá demais e não recebe o mesmo em troca, se já sentiu que termina em relações onde não é valorado, se já sentiu que, por mais que se esforce, parece que o amor sempre escapa de suas mãos, então este vídeo é para você. Hoje vamos aprofundar no que Jung chamou de processo de individuação, a integração da sombra e o despertar da consciência. Porque, até que você compreenda que parte de você está sabotando sua própria capacidade de receber amor, você continuará repetindo os mesmos padrões. Aqui não falaremos de truques superficiais para agradar alguém. Falaremos do que realmente faz uma pessoa ser digna de amor. E mais importante ainda, como transformar seu interior para que, em vez de perseguir o amor chegue a você de maneira natural. Porque quando você entender isso, sua forma de ver as relações mudará para sempre. Fique até o final, porque esta mensagem pode ser o ponto de inflexão que você estava esperando em sua vida. Carl Jung nos ensinou que as relações humanas não são casuais. Por trás de cada conexão que estabelecemos, há forças inconscientes que nos levam a repetir padrões de atração, amor e apego. Se você já se perguntou por que continua se apaixonando por pessoas que não te valorizam, ou por que sempre termina em relações que te fazem sofrer, a resposta não está no acaso, mas no seu inconsciente. Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que nossas escolhas no amor não são tão livres quanto acreditamos. Muitas vezes, escolhemos as pessoas não porque realmente queremos, mas porque nosso inconsciente precisa para curar. Se na sua infância você aprendeu que o amor vem com abandono, você buscará parceiros que te façam sentir o mesmo. Se aprendeu que o amor se ganha com sacrifício, encontrará pessoas que te façam lutar por ele. Se cresceu em um ambiente onde o amor era instável, o caos nas relações parecerá normal. Aqui está a chave. O amor que aceitamos em nossa vida é um reflexo do amor que acreditamos merecer. Por isso, antes de se perguntar por que ninguém te ama como você gostaria, faça uma pergunta mais profunda. Como estou me amando a mim mesmo? Porque você não pode receber dos outros o que você mesmo não se dá. Se você não se valoriza, atrairá quem também não o faz. Se você não coloca limites, atrairá quem os cruza. Se você não acredita que é digno de amor, atrairá quem te nega isso. Aqui entra o conceito da sombra, uma das lições mais poderosas de Jung. A sombra é tudo aquilo que reprimimos de nós mesmos. Esses aspectos que escondemos porque acreditamos que não são aceitáveis, mas que, na verdade, continuam agindo em nossa vida desde o inconsciente. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua própria escuridão. Isso significa que, se você realmente quer mudar sua vida amorosa, precisa enfrentar as partes de você que te levaram a relações que te causam dano. Faça uma lista das suas últimas relações ou situações amorosas. Escreva como você se sentiu em cada uma delas. Pergunte-se: que padrão se repete? Se você perceber que sempre terminou sendo rejeitado, pouco valorado ou abandonado, então não é o mundo exterior que está falhando. É sua própria relação com você mesmo que precisa ser curada. Jung nos diz: não podemos receber amor até que integremos nossa sombra. O Viagem de Soltar, a história de Renata. Renata nunca pensou que soltar alguém fosse tão difícil. Sabia, no fundo do seu ser, que sua relação com Adrian não podia continuar. Não era apenas a rotina que os consumia, nem as brigas que se tornavam cada vez mais dolorosas. Era a sensação de que algo dentro dela estava morrendo lentamente. Mas ainda assim, cada vez que pensava em se afastar, sentia uma opressão no peito, um vazio que a aterrorizava.
Convencia-se de que o amor não podia desaparecer assim do nada, que deveria haver algo que pudesse fazer, algo que pudesse dizer, para que tudo voltasse a ser como antes. O que Renata não sabia era que o que aprendia a Adrian não era amor, mas sua própria sombra refletida nele. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. E a relação com Adrian não era a exceção. Cada vez que ele a ignorava, Renata sentia uma raiva profunda, quase irracional. Mas não percebia que, na verdade, o que mais a doía não era sua indiferença, mas a parte dela mesma que nunca aprendera a se validar sem a aprovação de alguém. Cada vez que ele a fazia sentir insuficiente, não era apenas Adrian falando, mas a voz do seu próprio inconsciente repetindo os mesmos padrões que ela aprendera na infância. Porque Renata crescera com um pai ausente e uma mãe que sempre a fez sentir que precisava merecer amor, que tinha que conquistá-lo, que o amor não era dado gratuitamente. Jung dizia que nosso inconsciente pessoal se forma a partir de nossas experiências e da interação com o inconsciente coletivo. No caso de Renata, seu inconsciente pessoal registrara desde criança que amor e ausência eram a mesma coisa. Por isso, sua mente a levava a repetir a história uma e outra vez. Adrian não era mais que o reflexo desse complexo, mas ela ainda não via isso. Tudo o que sabia era que, cada vez que tentava soltá-lo, seu corpo reagia com angústia. Jung explicava que os complexos podem ter autonomia e se manifestar com uma força que parece independente da nossa vontade. É por isso que Renata não estava apenas sofrendo uma ruptura emocional, mas uma batalha interna. Porque o amor que tinha por Adrian não era apenas amor. Era uma construção psíquica que estivera com ela toda a vida. Quando Adrian se afastava, não era apenas ele que desaparecia. Era a própria ideia do que Renata acreditava ser o amor. E no fundo, era isso que ela lutava para manter. Por isso, cada vez que tentava se afastar, uma parte dela sussurrava: se você o deixar, o que resta de você? E isso a aterrorizava. Porque soltar Adrian não significava apenas deixar uma relação para trás. Significava enfrentar a si mesma. Jung dizia: o privilégio da sua vida é tornar-se quem você realmente é. Mas ninguém nos diz o quão difícil é esse processo. Porque, para nos tornarmos quem realmente somos, primeiro precisamos soltar a versão de nós mesmos que foi construída a partir do medo, da dependência, das feridas do passado. Renata não estava pronta para fazer isso, ou pelo menos era o que acreditava. Até que uma noite, após mais uma discussão que a deixou se sentindo vazia, ela se olhou no espelho e pela primeira vez perguntou-se: quem sou eu sem ele? E nesse momento, sentiu o verdadeiro medo. Porque não tinha uma resposta. Nunca tivera que se ver sem a mirada de alguém a definindo. Sempre existira em função do outro. Mas agora, o outro estava se desvanecendo. E com ele, todas as desculpas que a impediam de enfrentar sua própria sombra. Jung dizia que o inconsciente coletivo se manifesta em momentos de crise, através de sonhos, símbolos e sensações inexplicáveis. E naquela noite, Renata sonhou algo que a marcaria para sempre. Sonhou que estava em uma casa vazia, escura, com portas que não levavam a lugar algum. Procurava uma saída desesperadamente, mas cada vez que tentava abrir uma porta, uma voz dizia: você não pode sair até que se olhe a si mesma. Ela se virou e viu um espelho enorme, coberto de poeira. Quando se aproximou, a princípio não viu nada, mas quando a poeira começou a se dissipar, viu seu reflexo. E o que viu a deixou sem fôlego. Não era ela. Era sua criança interior, com olhos tristes e mãos trêmulas. Nesse momento, ela entendeu. Não estava presa na casa. Estava presa em sua própria psique. E a única forma de sair era enfrentar a parte dela que ignorara toda a vida. Ela acordou com o coração acelerado, com a sensação de que algo dentro dela mudara para sempre. Porque agora sabia que o problema nunca fora Adrian,
O problema era a história que ela vinha repetindo sem perceber, e pela primeira vez sentiu que podia fazer algo a respeito. Na próxima parte desta história, veremos como Renata começa o verdadeiro processo de soltar, não apenas Adrian, mas a versão de si mesma que ainda não sabia como existir sem ele. Porque soltar alguém não é o fim. É o começo do verdadeiro despertar. Renata acordou com o coração batendo no peito como se tivesse corrido uma maratona. O sonho ainda vibrava em sua mente. A casa vazia, o espelho coberto de poeira e aqueles olhos cheios de tristeza que a olhavam de seu reflexo. Ela sabia o que significava. Passara tempo demais fugindo de si mesma. Levantou-se e caminhou até o espelho de seu quarto. Por um momento, sentiu medo. Mas então lembrou das palavras de Jung. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E era isso que ela tinha que fazer. Olhar-se de verdade. Viu-se a si mesma, mas desta vez sem a história de Adrian, sem a imagem do que acreditava que deveria ser em uma relação. Apenas ela, com todas as suas cicatrizes. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se estranha dentro de sua própria pele. Porque, se não era a mulher que lutava pelo amor de Adrian, então quem era? Carl Jung explicava que o eu é apenas um complexo a mais dentro da psique, mas sua função é nos dar o senso de identidade. Renata percebeu que sua identidade estava completamente atada à sua relação. Não tinha um eu separado de Adrian. Quando ele a ignorava, ela se sentia invisível. Quando ele a fazia sentir insuficiente, ela se afogava na insegurança. Quando ele se afastava, ela sentia que desmoronava. Mas agora que ele não estava mais lá, o que restava dela? Jung falava dos complexos, esses fragmentos da nossa psique que têm vida própria e que muitas vezes operam fora do nosso controle. Renata tinha um complexo profundamente enraizado, o medo de ser abandonada. Desde criança, sentira que precisava se esforçar para ser vista, para ser amada, para ser escolhida. E esse complexo a levara, uma e outra vez, a buscar relações que a fizessem reviver essa mesma história. Porque, como dizia Jung, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu destino fora buscar o amor em lugares onde nunca o encontraria. Porque o problema não era Adrian. O problema era que ela ainda não sabia como se sentir completa sem a luta pelo amor. E isso significava que soltá-lo não era apenas um ato de vontade, era um ato de cura. Ela tomou alguns dias para refletir, para permitir que a ideia se assentasse dentro dela. Não podia continuar fugindo de si mesma. Se realmente queria soltar Adrian, precisava soltar a versão de si mesma que dependia dele para se sentir valiosa. Mas isso não era tão fácil porque, quando tentamos soltar, nossa sombra resiste. Jung dizia que o inconsciente não nos deixa mudar da noite para o dia. Ele nos lança testes, nos empurra de volta aos padrões conhecidos. E foi exatamente o que aconteceu quando, alguns dias depois, ela recebeu uma mensagem de Adrian. Sinto sua falta. Essas duas palavras fizeram todo o seu corpo se retesar. Era a armadilha perfeita, porque seu inconsciente queria acreditar que ele mudara. Queria acreditar que desta vez seria diferente. Queria acreditar que soltar não era necessário. Jung explicava que os complexos podem ser ativados por estímulos específicos e nos fazer reagir de maneira automática. E foi exatamente o que Renata sentiu. Uma parte dela queria voltar, mas uma parte mais profunda, a que despertara após seu sonho, sabia que não podia fazer isso, porque se voltasse, estaria apenas repetindo a mesma história mais uma vez. Olhou para a mensagem, respirou fundo, e pela primeira vez em sua vida, em vez de reagir a partir do medo, permitiu-se sentir o que realmente estava acontecendo dentro dela. Sentiu a ansiedade, o medo, a necessidade de responder.
mas também sentiu algo novo: paz. Paz porque, pela primeira vez, ela tinha uma escolha. Não precisava seguir o mesmo padrão. Não precisava responder só porque sua psique queria reviver uma história que já não lhe servia. Soltar não é apenas se afastar. Soltar é escolher uma nova versão de si mesmo. E nesse momento, Renata escolheu. Não respondeu à mensagem, não porque não sentisse amor, mas porque finalmente entendia que o amor que realmente precisava era o que devia a si mesma. Naquela noite, voltou a sonhar com a casa vazia, mas desta vez, quando abriu a porta do espelho, não viu a menina triste. Viu uma mulher mais forte, mais completa, e pela primeira vez, entendeu que a saída sempre estivera dentro dela. Na próxima parte, veremos como Renata enfrenta a etapa mais difícil de soltar, a integração. Porque soltar não é apenas se afastar de alguém, é aprender a se reconstruir sem o peso do passado. Renata acordou com a sensação de que algo dentro dela mudara. Não respondera à mensagem de Adrian. E embora seu corpo ainda carregasse a inércia do apego, sua mente e sua alma sabiam que dera um passo sem volta. Pela primeira vez, sentiu que estava se ganhando a si mesma. Carl Jung dizia que a individuação é o processo no qual deixamos de ser o que o mundo espera de nós e nos tornamos quem realmente somos. E Renata estava no limiar dessa transformação. Mas ainda havia algo que a segurava: a dor. Porque, embora soubesse que tomara a melhor decisão, o vazio que Adrian deixou ainda doía. Esse era o grande dilema de soltar. O correto nem sempre parece bom no início. Jung explicava que o inconsciente nos prende ao familiar, mesmo quando o familiar nos machuca. É por isso que muitas pessoas voltam a relações tóxicas, porque a dor conhecida parece mais suportável que o vazio do desconhecido. Renata entendeu que sua luta não era com Adrian, era com ela mesma, com a parte dela que ainda acreditava que, sem ele, algo em sua vida ficava incompleto. Aqui entra o conceito dos complexos junguianos. Os complexos são estruturas psíquicas carregadas de emoções que se ativam com certos estímulos. Quando Adrian a ignorava, ativava-se o complexo de abandono que ela desenvolvera na infância. Quando Adrian lhe dava migalhas de amor, ativava-se sua necessidade de validação. Cada interação com ele alimentava uma parte de sua psique que ainda não estava completamente consciente. Jung dizia: o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. Renata não podia continuar negando sua dor. Precisava aceitá-la, sentir completamente. Ela se permitiu chorar, se permitiu lembrar. Mas desta vez, fez isso sem se julgar, porque agora entendia que sua dor não era um sinal de fraqueza, mas um reflexo de seu crescimento. A consciência do que estava sentindo já era uma transformação em si mesma. Sem perceber, ela estava fazendo algo que nunca fizera antes. Não fugir de si mesma, mas havia algo mais: o inconsciente coletivo. Jung explicava que dentro de todos nós existem padrões ancestrais, arquétipos que influenciam nossa vida sem que percebamos. Um desses arquétipos é o amante ferido. A parte de nós que acredita que o amor sempre dói, que, se não há sofrimento, não é amor real. Renata percebeu que toda a sua vida vivera sob esse arquétipo, mas também entendeu que os arquétipos não são prisões. Podemos reescrever nossa história. Podemos escolher outro caminho. Jung dizia que a transformação ocorre quando deixamos de nos ver como vítimas e nos reconhecemos como criadores de nossa realidade. Renata entendeu isso de repente. Não precisava continuar sendo a mulher que sofria por amor. Podia ser a mulher que se reconstrói, que se escolhe, que deixa para trás o que já não lhe serve. O processo não seria fácil. O inconsciente não muda da noite para o dia, mas algo dentro dela já se movera. E o mais importante, ela não tinha mais medo. Não tinha mais medo de estar sozinha, porque pela primeira vez estava aprendendo a estar consigo mesma. Jung dizia que a solidão não é a ausência de companhia, mas o encontro consigo mesmo.
E Renata estava começando a entender isso. Mas sua maior prova ainda estava por vir. Porque soltar alguém não significa apenas se afastar fisicamente. Significa romper com a energia que ainda nos une a essa pessoa. E embora Renata não soubesse, logo enfrentaria a última sombra de seu processo. A última prova que decidiria se ela estava realmente pronta para soltar. Na próxima parte, veremos como Renata enfrenta o momento mais difícil de todos, a despedida final. Porque soltar não é apenas um ato de consciência, é um ato de renascimento. O ar estava denso naquela tarde. Renata decidira sair para caminhar. Precisava clarear a mente. Sentia que estava mais perto do que nunca de soltar Adrian. Mas algo dentro dela ainda pesava. Embora não o visse há semanas, embora não tivesse respondido à sua última mensagem, ainda sentia sua presença em sua mente, em seu corpo, em sua energia. Carl Jung dizia que, quando soltamos alguém, não estamos apenas deixando ir uma pessoa, mas também a parte de nós que havíamos projetado nela. Renata entendia isso em um nível teórico, mas seu corpo ainda não o soltara completamente. Cada esquina da cidade a lembrava dele, cada música no rádio, cada lugar onde haviam rido juntos. O inconsciente pessoal armazena cada experiência, cada emoção e as associa a lugares, sons e memórias. Por isso, soltar alguém não é apenas tomar a decisão racional de deixá-lo ir. É reconfigurar a mente, liberar as memórias e ressignificar o vivido. Jung explicava que os complexos têm autonomia. Podem se ativar sem que percebamos. Podem falar dentro de nós com sua própria voz. Essa era a luta de Renata. Não era com Adrian, era com o eco dele dentro dela. Ela decidiu sentar-se em um banco no parque. Respirou fundo e fechou os olhos. Em sua mente, viu-o claramente. Adrian estava lá. Não na realidade, mas sim em seu mundo interno. E então ela entendeu. Não soltara porque ainda estava esperando algo dele. Talvez um pedido de desculpas, talvez um fechamento, talvez a confirmação de que, em algum momento, ele a amara de verdade. Mas Jung dizia, ninguém se ilumina projetando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E sua escuridão era essa. O medo de aceitar que algumas coisas simplesmente não têm fechamento. Que algumas histórias não terminam com um me desculpe, mas com um silêncio. Que algumas despedidas não vêm com explicações, mas com a necessidade de seguir em frente sem elas. Nesse momento, sentiu algo novo em seu peito. Não era tristeza, não era nostalgia, era rendição. A rendição de alguém que para de lutar contra o que já é, que para de esperar respostas, que para de buscar sentido no que já passou. Renata abriu os olhos e soube que finalmente estava pronta. Jung explicava que o inconsciente coletivo se manifesta em símbolos e Renata sentiu a necessidade de fazer algo simbólico para marcar esse momento. Pegou seu celular, buscou o número de Adrian e o deletou. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a certeza de que já não precisava dele em sua vida. Levantou-se, e a cada passo que dava, sentia que recuperava um pouco mais de si mesma. O amor que depositara nele agora voltava para ela. A energia que gastara sustentando o insustentável, agora a sustentava. Porque soltar não é perder. É recuperar-se, é voltar para casa. E nesse momento, Renata entendeu algo profundo. Sempre estivera se buscando através de Adrian. Mas agora, ela se encontrara sem precisar dele. Caminhou pela cidade com um leve sorriso, sentindo a leveza de quem finalmente deixou ir. Não havia ódio, não havia dor. Apenas a sensação de que, enfim, era livre. Livre da história que repetira tantas vezes. Livre do medo de estar sozinha. Livre para começar uma nova história. Uma em que ela era a protagonista. Jung dizia, o privilégio da sua vida é tornar-se quem você realmente é. E Renata, depois de tanto tempo, estava pronta para isso. Para soltar sem medo. Para amar sem se perder. Para caminhar sem olhar para trás, a história de Renata representa um processo que Carl Jung denominou
individuação, a jornada rumo à totalidade do ser. Sua travessia para soltar Adriane não foi apenas uma ruptura amorosa, mas um encontro com sua própria psique, uma batalha entre seu eu consciente e sua sombra. Jung afirmava que os arquétipos são estruturas inerentes à psique humana, padrões universais que emergem em diferentes momentos de nossa vida. No caso de Renata, sua relação com Adriane ativou o arquétipo do amante ferido, que ela carregava dentro de si desde a infância. Esse arquétipo não é uma simples emoção passageira. É uma estrutura profunda que predispõe uma pessoa a se relacionar de certa maneira com o amor e o apego, de acordo com suas experiências iniciais e os padrões de seu inconsciente pessoal. Jung sustentava que os arquétipos são como moldes vazios, que se preenchem de conteúdo através da experiência individual. Em outras palavras, o amor não era algo que Renata construíra do zero com Adriane, mas uma repetição de padrões que já existiam em sua psique. O problema não era apenas Adriane, mas a carga emocional e simbólica que ela projetava sobre ele. Em sua mente, ele não era apenas um homem. Era um símbolo de segurança, de aprovação, de amor condicionado. Quando Adriane desapareceu de sua vida, não foi apenas sua presença que Renata perdeu, mas a estrutura psíquica na qual construíra sua identidade dentro da relação. Aqui entra o conceito do inconsciente pessoal. Jung explicava que esse nível da psique contém não apenas memórias e experiências reprimidas, mas também as emoções não resolvidas, os traumas e as necessidades afetivas que não foram satisfeitas. O complexo de abandono que Renata arrastava desde a infância é um exemplo de como o inconsciente pessoal molda nossas relações adultas. Os complexos, segundo Jung, são estruturas emocionais autônomas dentro do inconsciente. Eles se ativam com certos estímulos e podem nos fazer reagir de maneiras que escapam ao nosso controle. Quando Adriane a ignorava, não era apenas uma indiferença casual o que Renata sentia. Era o eco de sua infância, onde aprendera que o amor devia ser conquistado, que a validação era escassa e que a de ausência era sinônimo de carinho. Por isso, sua psique se agarrava à relação, porque no fundo, deixá-lo ir significava confrontar essa ferida da infância, que nunca cicatrizara. Esse é o ponto onde os arquétipos, os complexos e as sombras se entrelaçam. Jung descrevia a sombra como a parte de nós que reprimimos, que escondemos no fundo da nossa mente porque não se encaixa com a identidade que construímos. No caso de Renata, sua sombra era formada por seu medo de estar sozinha, sua dependência emocional e sua sensação de insuficiência. Enquanto estava com Adriane, ela podia evitar ver essa parte de si mesma. Mas, quando ele se foi, sua sombra emergiu com toda a força. Jung advertia que a sombra não desaparece quando a ignoramos. Pelo contrário, cresce e se fortalece no inconsciente. Renata não podia fugir de si mesma para sempre. E foi então que apareceu o símbolo do espelho em seu sonho. Jung sustentava que os símbolos são mecanismos de transformação psíquica. São ferramentas que o inconsciente usa para nos revelar o que não queremos ver conscientemente. O espelho no sonho de Renata não era um objeto comum, mas um portal para seu verdadeiro ser. A poeira que cobria o espelho representava os anos de negação, de auto-engano, de identidades construídas em função do outro. Mas quando ela o limpou e viu sua criança interior refletida nele, foi o momento em que seu inconsciente lhe mostrou a raiz de seu sofrimento. Jung explicava que o trabalho com a sombra é o primeiro passo para a individuação. Não podemos alcançar a totalidade do nosso ser se primeiro não enfrentarmos o que reprimimos, o que nos assusta, o que escondemos na escuridão. O problema de Renata não era apenas a ausência de Adriane. Era o fato de que, sem ele, sua persona desmoronava. A persona, em termos junguianos, é a máscara social que usamos para nos encaixar no mundo. Renata construíra uma persona baseada em ser a parceira de Adriane, em ser a mulher que lutava pelo seu amor, em ser a que esperava reconhecimento. Mas agora, sem ele, essa máscara estava caindo, e o que havia por trás era um eu frágil, indefinido, que nunca aprendera a se sustentar sem a mirada de outro. Jung afirmava que, quando a persona e a sombra entram em conflito, ativa-se a crise existencial. É o ponto em que nos deparamos com a grande pergunta:
Quem sou eu quando deixo de ser o que o outro esperava de mim? Renata estava nesse ponto. Começara o processo de diferenciação entre seu eu real e a identidade que construíra em torno de Adriane. Mas ainda faltava um último passo, a integração da sombra. Jung dizia que a integração da sombra não é eliminá-la, mas reconhecê-la e torná-la parte consciente da nossa psique. Renata precisava aceitar que seu medo de estar sozinha não desapareceria magicamente, mas que ela podia aprender a viver com ele sem que definisse suas escolhas. Que sua necessidade de validação não sumiria de um dia para o outro, mas que ela podia deixar de buscar essa validação em pessoas que apenas a reforçavam como insuficiente. Que sua ferida de abandono não podia ser apagada, mas podia ser curada ao parar de repetir a história uma e outra vez. Jung afirmava que o inconsciente envia sinais de cura através de sonhos, emoções e sincronicidades. E Renata sentiu isso quando, após semanas sem se comunicar com Adriane, recebeu uma última mensagem dele. Espero que você esteja bem. Pela primeira vez, ela não sentiu necessidade de responder. Não porque o odiasse, não porque quisesse provar que vencera, mas porque simplesmente já não precisava dele. Essa era a verdadeira transformação, não a negação, não a resistência, mas a paz com o que foi e com o que já não é. Renata dera o passo mais importante em sua jornada de individuação. Já não projetava seu amor em outra pessoa. Agora, era sua própria fonte de amor. Mas ainda restava um último nível em seu processo: a reconexão com seu verdadeiro ser. Na próxima parte, exploraremos como Renata descobre o último arquétipo em seu caminho: o si mesmo, a imagem da totalidade dentro de sua psique, porque soltar alguém não é o fim da jornada. É o início de uma nova versão de nós mesmos. A transformação de Renata em seu processo de soltar Adriane pode ser analisada sob a perspectiva da imaginação ativa, um método que Jung desenvolveu para permitir que os pacientes interagissem conscientemente com seu inconsciente. Quando Renata teve seu primeiro sonho com o espelho, sua psique lhe oferecia uma imagem simbólica para revelar um aspecto profundo de seu inconsciente. Na psicologia analítica, os sonhos não são apenas expressões do inconsciente, mas formas nas quais o inconsciente se comunica com a consciência para guiar o processo de individuação. Jung recomendava que os pacientes trabalhassem diretamente com seus sonhos, sem afastá-los de seu significado original. Diferentemente do psicanálise freudiana, onde as associações livres podiam levar a diferentes interpretações, Jung insistia que o significado de um sonho deveria ser explorado dentro de seu próprio simbolismo, e não fora dele. Renata, sem saber, estava aplicando esse princípio ao retornar constantemente à imagem do espelho em seu processo de introspecção. Cada vez que refletia sobre o que vira em seu sonho, estava realizando um diálogo interno com seu inconsciente, que é uma das bases da imaginação ativa. Jung descobriu que esse tipo de interação com a psique pode ser chave para a transformação pessoal. Ao trabalhar ativamente com uma imagem ou uma emoção, o indivíduo pode modificar sua relação com seu inconsciente em vez de ficar preso nos mesmos padrões repetitivos. No caso de Renata, quando finalmente viu seu reflexo sem a poeira cobrindo o espelho, seu inconsciente lhe estava mostrando que ela estava pronta para enfrentar sua verdade sem distorções. Essa foi a primeira grande sinal de que seu processo de individuação estava em andamento. Para Jung, a individuação é o processo pelo qual um indivíduo deixa de projetar partes inconscientes no mundo exterior e aprende a integrar sua totalidade psíquica. Renata passara toda a sua relação com Adriane, projetando sua própria necessidade de validação nele. Ele não era apenas um homem em sua vida, era a representação externa de seu próprio complexo de insuficiência. Quando Adriane a ignorava, seu inconsciente interpretava o evento como uma confirmação de que ela não era valiosa o suficiente para ser amada. No entanto, o problema nunca fora Adriane em si, mas a estrutura psíquica dentro de Renata que a fazia escolher e sustentar relações onde seu valor dependia da aceitação do outro. Esse é um padrão comum em quem desenvolveu uma forte dependência emocional. Do ponto de vista junguiano, o que Renata estava experimentando era uma tentativa de sua psique de completar uma história inacabada de sua infância.
O complexo de abandono que ela tinha fora ativado por Adrian, mas não fora criado por ele. Esse complexo se formara nos primeiros anos de sua vida, quando aprendera que o amor devia ser lutado e que não era algo incondicional. Jung afirmava que os complexos não desaparecem ao ignorá-los, mas continuam se manifestando em nossas relações, até que finalmente os tornemos conscientes. Para Renata, isso significava que soltar Adrian não era suficiente se ela não conseguisse soltar a estrutura psíquica que a fazia se agarrar a pessoas como ele. Aqui entra a importância dos símbolos transformadores. Jung descobriu que o inconsciente usa símbolos para comunicar mensagens profundas que podem facilitar a transformação interior. O espelho no sonho de Renata era um símbolo claro de autorreconhecimento e clareza, mas havia um segundo símbolo-chave em seu processo, a mensagem de Adrian. Quando Adrian lhe enviou a última mensagem dizendo: "Espero que você esteja bem", Renata experimentou um conflito interno. Era o mesmo dilema que muitas pessoas enfrentam quando tentam soltar alguém. Estou realmente pronta? E se desta vez for diferente? Essa mensagem não era apenas uma tentativa de contato, era um teste do inconsciente. Jung falava de como a psique nos confronta com padrões repetitivos como uma forma de aprendizado. Se Renata tivesse respondido à mensagem, seu inconsciente a teria levado de volta ao mesmo ciclo emocional. Mas, ao escolher não responder, ela quebrou a cadeia de repetição. Essa é uma das chaves da terapia junguiana. Quando uma pessoa age de maneira diferente do que seu inconsciente está acostumado, inicia-se um processo de transformação. No entanto, Jung também advertia que a transformação real não ocorre apenas com um ato consciente, mas com a integração da experiência emocional. Ou seja, Renata não precisava apenas ignorar a mensagem. Ela precisava processar o que sentia e aprender a se sustentar emocionalmente, sem depender da validação de Adrian. Aqui entra o conceito de imaginação ativa. Renata poderia ter trabalhado com sua experiência de maneira mais profunda, por meio da escrita, da visualização ou até mesmo da expressão artística. Jung recomendava que os pacientes usassem a pintura, a escrita ou o desenho para expressar suas emoções e facilitar a integração do inconsciente. Esse é um método poderoso porque permite que a psique expresse o que as palavras muitas vezes não conseguem. Renata, embora não usasse essas técnicas de maneira consciente, fez algo simbolicamente poderoso. Deletou o número de Adrian. Em termos psicológicos, esse ato representa uma afirmação de independência emocional. É um ato de fechamento que sinaliza ao inconsciente que o ciclo terminou. Mas o inconsciente não solta facilmente. Por isso, embora Renata tivesse dado esse passo, sua psique ainda precisava passar por um processo de integração mais profundo. Jung advertia que a psique resiste à mudança porque está programada para sustentar estruturas familiares. Mesmo quando algo é doloroso, se é familiar, a psique tentará mantê-lo. É por isso que muitas pessoas retornam a relações que sabem que lhes fazem mal. O processo de soltar não é apenas uma decisão. É uma negociação entre a mente consciente e o inconsciente. Renata agora estava na última fase de sua transformação. Integrar sua experiência e encontrar um senso de plenitude sem precisar se projetar em outra pessoa. Esse é o passo mais difícil, porque implica encontrar a verdadeira identidade além da relação. Na próxima parte, exploraremos como Renata enfrenta sua nova realidade e como a integração do si mesmo representa o fim de seu processo de individuação. Porque soltar alguém não é o destino final, mas o início de uma nova relação consigo mesmo. O Viagem de Renata não representa apenas uma transformação emocional, mas também uma manifestação profunda do processo de individuação descrito por Carl Jung. Sua história exemplifica como uma pessoa pode transcender seus padrões inconscientes e chegar a uma síntese entre seu consciente e inconsciente, o que Jung denominava síntese transcendental. Jung sustentava que a psique humana não se limita aos conflitos internos ou aos traumas do passado, como enfocava Freud em sua psicanálise. Em vez de ver o inconsciente apenas como um armazém de memórias reprimidas, Jung o via como uma fonte de energia criativa e de desenvolvimento pessoal. No caso de Renata, sua luta por soltar Adrian não era apenas um conflito emocional,
mas uma oportunidade para integrar uma parte inconsciente de si mesma. Aqui entra em jogo o conceito dos arquétipos. Segundo Jung, os arquétipos são padrões universais presentes no inconsciente coletivo, que moldam a forma como percebemos o mundo e nos relacionamos com os outros. Um dos arquétipos mais relevantes na história de Renata é o arquétipo do amante, que reflete o desejo de união, de paixão e de conexão emocional profunda. Mas quando esse arquétipo é ativado de maneira inconsciente, pode levar à dependência emocional e ao sofrimento quando a relação se rompe. Jung advertia que, quando não somos conscientes de nossos arquétipos, terminamos projetando-os nos outros sem perceber. Isso foi exatamente o que aconteceu com Renata com Adrian. Ela projetou nele sua necessidade de validação, de ser amada incondicionalmente, de encontrar alguém que preenchesse o vazio de sua infância. No entanto, ao enfrentar sua sombra e trabalhar em seu processo de individuação, Renata deixou de ver Adrian como a fonte de seu amor próprio e começou a integrá-lo dentro de si mesma. Esse é um passo crucial na psicologia analítica. Deixar de buscar no exterior o que só pode ser encontrado dentro. Aqui entra o conceito da síntese transcendental, que é o ponto em que a consciência e o inconsciente alcançam um equilíbrio, permitindo que a pessoa se torne uma versão mais autêntica de si mesma. Quando Renata finalmente decidiu não responder à última mensagem de Adrian, não foi um ato de orgulho ou ressentimento. Foi uma afirmação de sua nova identidade. Ela já não precisava que ele a validasse, porque aprendera a se validar a si mesma. Jung sustentava que o processo de individuação não é um evento único, mas uma jornada de vida inteira. Renata dera um grande passo, mas sua evolução ainda continuava. Um dos aspectos mais interessantes da psicologia analítica é que ela não se aplica apenas na terapia individual, mas também no estudo da mitologia, da religião e da educação. Renata, ao enfrentar sua história, estava seguindo um padrão que se repete em inúmeros mitos e relatos universais. Jung afirmava que os mitos e as lendas são manifestações do inconsciente coletivo, representações simbólicas das lutas internas que todos enfrentamos. O Viagem de Renata se assemelha ao do herói mitológico, que deve enfrentar seu maior medo para encontrar sua verdadeira essência. É aqui que podemos conectar sua história com o arquétipo do herói. O herói, nos mitos e na vida real, não é aquele que nunca tem medo, mas aquele que enfrenta seu medo e segue em frente. Renata se tornou a heroína de sua própria história, ao decidir romper com os padrões que a limitaram por tanto tempo. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. Jung falava do trabalho com o anima e o animus, os aspectos femininos e masculinos dentro de cada pessoa, que devem ser equilibrados para alcançar a plenitude. Renata, em seu processo, estava integrando seu próprio anima e animus. Antes, sua feminilidade estava atada à validação externa. Agora, ela estava aprendendo a integrar seu lado masculino interno, o aspecto de sua psique que lhe dava independência, segurança e autodeterminação. O equilíbrio entre esses aspectos é fundamental na psicologia analítica. Muitas pessoas vivem presas em um desequilíbrio, projetando suas necessidades inconscientes em suas relações e buscando nos outros o que não encontraram em si mesmas. O caminho de Renata mostra que a verdadeira transformação só ocorre quando olhamos dentro de nós mesmos e enfrentamos o que evitamos por tanto tempo. Jung afirmava que não podemos alcançar a totalidade se ignorarmos nossas partes reprimidas. É por isso que, no processo de soltar alguém, não se trata apenas de deixar a pessoa ir, mas de integrar a parte de nós que havíamos projetado nela. Renata, ao tomar o controle de seu processo, estava dando um passo rumo à sua própria individuação. Do ponto de vista terapêutico, isso é o que realmente se busca em uma terapia baseada na psicologia analítica. O objetivo não é simplesmente aliviar o sofrimento imediato, mas facilitar o processo de transformação interior. Jung sustentava que a psicoterapia deveria evitar a dependência do paciente. Por isso, seu enfoque não consistia em dar respostas ao paciente, mas em ajudá-lo a encontrar suas próprias respostas dentro de si mesmo. Isso é o que diferencia a psicologia analítica da psicanálise. Enquanto a psicanálise tradicional busca analisar traumas e conflitos passados,
A psicologia analítica busca o desenvolvimento da personalidade e a integração do ser completo. O processo de Renata não foi apenas uma análise de seu passado, mas uma transformação ativa de seu presente e seu futuro. À medida que avançamos neste análise, podemos ver que a história de Renata é um reflexo de um processo universal. Todos, em algum momento, devemos soltar algo ou alguém para poder avançar em nosso caminho de individuação. Para Jung, soltar não é um ato de perda, mas de crescimento. Quando Renata tomou a decisão de deletar o número de Adriane e não responder sua mensagem, estava marcando um antes e um depois em sua evolução psíquica. Porque soltar não é apenas esquecer, é integrar a experiência, aprender com ela e seguir em frente com uma nova perspectiva. O inconsciente coletivo está cheio de histórias de renascimento, de transformação e de crescimento através da dor. E Renata, sem saber, tornara-se uma dessas histórias.